Aleluia, glória a Deus. Nessa atmosfera de adoração, recebamos ministrante da palavra, pastor Rômulo Tavares, vindo da cidade de São José dos Pinhais. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que privilégio estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero te convidar nesse momento a uma palavra de oração e pedir que o Espírito Santo, que já fala conosco através dos louvores, possa nos preparar para ouvir a poderosa palavra de Deus. Deixe de lado toda preocupação, ansiedade e se renda ao Espírito Santo agora. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. E oramos em teu nome porque há poder e autoridade no nome de Jesus. Ao som deste nome, milagres acontecem, porque não há outro nome tão poderoso como o nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus para que o teu Espírito prepare a tua noiva para ouvir a palavra, assimilar a palavra, guardar, praticar, viver, e que possamos, através do teu Espírito, sermos alimentados pelas Escrituras. Pai, nós cremos absolutamente que há poder na tua palavra. Por isso nos rendemos a ti e pedimos, fala conosco. Esta é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que pode, se assente, por gentileza, tome o seu lugar. Antes de iniciar a mensagem propriamente dita, eu quero tornar público minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui ministrando no Congresso da UMATSE. Eu trago abraço do meu pastor presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Wagner, também toda a diretoria dessa igreja. Obrigado, pastores, pela oportunidade, o pastor Natanael, o pastor Rogério, todos os coordenadores e líderes da UMATSE. É uma honra poder servi-los, que estamos felizes por poder compartilhar a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 14 a seguir. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 5, a partir do versículo de número 14 a seguir. Palavras do próprio apóstolo Paulo dizendo: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher, ou enchei-vos do Espírito Santo. Éfeso era a grande cidade na costa oeste da Ásia Menor, muito conhecida por ser uma cidade portuária, e porque nela estava um epicentro de vários deuses adorados na Grécia e em Roma. Éfeso possuía um templo, a Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cerca de 250 mil habitantes nesta época estavam lá. Muito conhecida pela informação que temos na arqueologia do trânsito cultural, devido a ser uma cidade portuária. Um sincretismo religioso bastante interessante, comum a essa região, pela influência greco-romana.
Eles adoravam não somente a Diana, Ártemis, mas a diversos deuses. Extremamente influenciada por um pensamento místico. Havia a ideia de que tinha deuses e espíritos, tanto nas regiões celestes, como também no meio da natureza, que controlavam, influenciavam a vida das pessoas. Lá em Atos 19, vemos a passagem do apóstolo Paulo por essa importante cidade, que ele faz dela a sede do seu ministério. E é lá que ele trabalhou por 3 anos. E vemos num avivamento como foram queimados publicamente livros de magia e feitiçaria, porque era uma influência muito forte, mística, no contexto da vida dos efésios. Não obstante o misticismo, havia também a ideia desses espíritos elementares que controlavam a vida. Também eles eram extremamente influenciados pelo pensamento filosófico de Platão. Havia um neoplatonismo presente na fala dos filósofos, nas escolas e também na vida civil e religiosa em Éfeso. E esse neoplatonismo apropriava-se da ideia do mundo perfeito, o mundo das ideias, o mundo da filosofia e do pensamento. E eles pensavam e ensinavam de forma vasta de que o entendimento, a compreensão, o filosofar iria iluminar a alma do ser humano e levá-lo a um outro nível de espiritualidade e de acesso às benesses dos deuses. A gnose, o conhecimento, poderia levar o ser humano. Então era uma mistura de misticismo com astrologia, com espíritos da natureza, chamado de espíritos rudimentares. Havia a ideia do pensamento platônico, o homem estava no centro. Talvez o resumo da vida helenística, grega, era tudo em nome do prazer. Havia uma busca desenfreada pelo prazer, um hedonismo. Esta era a vida deles. Em meio a um contexto bastante complexo, eles viviam uma vida em uma fé muito sincrética. E é aqui que o apóstolo Paulo trabalha. E em cerca de 3 anos prega o evangelho. Uma igreja inicia um trabalho extraordinário sob a ação do Espírito Santo. Mas agora, esta igreja está sofrendo a influência de falsos ensinadores, que detinham uma excelente oratória, falavam o que o público queria ouvir, e estavam trazendo para a igreja de Cristo um ensinamento extremamente perigoso. E ele começa a ser deletério, porque estavam misturando ao evangelho de Jesus, a mensagem de salvação em Jesus mais alguma coisa. E todas as vezes na história da igreja de Cristo, em que nós pensamos na salvação como uma conjugação de Jesus mais alguma coisa, estamos tornando a obra de Jesus sacrificial ineficaz. O evangelho não é uma mensagem sincrética. O evangelho é uma mensagem única, absoluta, exclusiva, gloriosa, poderosa, que declara que o ser humano é pecador, mas que existe apenas um Senhor, um Rei, um Deus e um Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Então o perigo estava em que a cultura pagã foi adentrando na igreja de Cristo, através de ensinadores, lá na carta de Timóteo, e aqueles que estiveram conosco na vigília, fomos ministrados por isso. Sabem que os falsos ensinadores que Timóteo teve que confrontar, traziam o ensino perigoso do evangelho, mas a cultura grega. E todas as vezes que a cultura adentra o ambiente da igreja e se mistura ao evangelho, fica miscigenada com a pregação, ela vai tirando a essência da simplicidade do evangelho de Cristo. É aqui que ela vai entrando e vai tomando espaço. E por isso o apóstolo Paulo começa essa carta, e ela é dividida em 2 partes principais, bem declaradas, perceptíveis. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 6. Na primeira parte,
Paulo fala da história da redenção, da história do Evangelho, a Missio Dei, a história da salvação. E ele fala como Deus tem um plano redentor eterno antes mesmo da criação. Logo, queridos, a salvação não é uma resposta ao pecado. A obra de salvação é antes da criação, de tal forma que nós podemos entender que antes que Deus dissesse haja luz, é como se ele já dissesse haja cruz, porque é a salvação que mantém todas as coisas, tudo subsiste por causa dele. E o apóstolo Paulo começa essa carta enaltecendo a Cristo e dizendo que ele é o Senhor da história, que ele é o Salvador, que ele é o Rei do universo e que nele se congrega o projeto redentor eterno. Em Cristo se substancia o projeto de Deus. Jesus é Senhor por excelência. Mas Paulo ainda continua nesta primeira parte desta carta, ainda falando sobre o mistério, algo escondido dentro desse projeto de redenção que culmina em Jesus. Deus queria reunir todos os povos, aqueles da aliança que foi prometido a Abraão e seus descendentes, e os gentios. Havia uma linha separatória entre os gentios e os judeus, que era a lei mosaica. Ela separava então. Mas quando vem Jesus, diz Paulo que as barreiras trazidas pela lei, elas caem, e que em Cristo, o mistério escondido, é que Deus em Cristo congrega de todos os povos, um só povo, para ser uma família, a família de Deus. Em Cristo as barreiras caem, e Deus congrega um só povo, para ser o povo de um Deus, que é Deus de um povo. Em Cristo há a unidade perfeita. E no meio desta realidade, então o apóstolo Paulo agora, quando está falando da história da redenção e desta família, ele vai para a segunda parte da carta. E é aqui que eu quero concluir esta introdução teológica para adentrarmos ao capítulo 5. E eu vou pedir que você fique, por gentileza, com a Bíblia aberta em Efésios 5, para que você vá se alimentando, fazendo suas anotações e comendo a palavra de Deus. E nesta segunda parte, Paulo vai fazer o seguinte, queridos jovens, ele vai dizer assim: sabe essa história da redenção? Então entendam que a salvação e a história da redenção tem que mudar o jeito da gente viver. O projeto eterno redentor tem que alterar valores e princípios. A concordância com o Evangelho muda as nossas escolhas, relacionamentos, hábitos, atitudes. Para Paulo, nesta carta, viver o Evangelho é um novo jeito de viver. Estar na família agora de Deus, sem barreiras étnicas, é um novo jeito de viver. No ensino de Paulo, viver o Evangelho não é apenas compreender doutrina, mas é ter doutrina que mude vida, é ter ensino que mude conduta, é ter palavra que mude jeito de viver. Por isso, a partir do capítulo 4, ele vai adentrar na prática do Evangelho, e ele vai começar a fazer agora comparações. Ele vai dizer: em vez de viver assim, vivam assim. A sociedade grega vive assim, o povo em Éfeso vive assim, quem está em Cristo vive assim. Logo compreendemos que a vida em Cristo altera o jeito de viver. É isso mesmo, não tem como estar em Cristo e continuar vivendo do nosso jeito ou à luz da cultura. Paulo diz não, quem está em Cristo morreu para si mesmo. Se a cultura grega dizia viva para si e colocava o homem no centro e dizia o que importa é o prazer, quem está em Cristo morreu para o prazer, morreu para o ego, morreu para a vontade, morreu para os seus desejos. Ele não vive mais para si, é Cristo que vive nele, é Cristo que vive nele, ele vive para a glória de Deus. Então, numa sociedade com filósofos, pensadores e sincretismo, Paulo está perguntando: a quem vocês vão seguir? Quais são suas referências?
Em quem vocês se baseiam? A quem vocês copiam? O Madise, a pergunta é: qual é a nossa referência? Por isso, observe na sua Bíblia, a partir do versículo de número 1, agora entendendo o contexto. Paulo começa dizendo: em vez de imitar Platão, os pensadores e a sociedade, diz ele no verso 1, sejam imitadores de Deus. Quem está em Cristo imita Deus. Quem está em Cristo tem Deus como padrão. Quem está em Cristo vive para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Lá na sociedade greco-romana, eles dizem: viva para o prazer, experimente agora. Mas quem está em Cristo não vive mais para si. Quem está em Cristo imita Deus, vive para Deus, serve a Deus, glorifica a Deus, honra a Deus. Deus é o seu padrão. E a pergunta prática, aplicativa, logo já aparece: como é que eu imito Deus? E Paulo está dizendo: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo de número 2, se alimente, vá sublinhando, vá comendo palavra. Como é que eu imito Deus e vivo como filho amado? E Paulo diz: sabe como você imita Deus? Sabe como você vive uma vida em Cristo? Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Estar em Jesus é ser aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo: filho amado é quem se entrega, é quem renuncia, é quem se compromete, é quem serve, é quem vive pelos outros, é quem está disponível como Cristo se entregou e se amou. Quando você vive uma vida de entrega, renúncia, comprometimento e disponibilidade, você é como Cristo, porque Cristo não veio para ser servido, Ele veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como Cristo é disponibilidade. Quem está em Cristo não vive para si, quem está em Cristo vive para servir. Agora o final do verso 2 traz o objetivo, o propósito: aroma agradável a Deus. A pergunta é: a quem você tem agradado? A quem você quer agradar? Porque você não pode servir a dois senhores. Por isso agora, a partir do verso 3, eu quero que você vá dando uma olhada na Bíblia. Paulo vai falar sobre um novo padrão. E escute, é um jeito de viver que muda o jeito de falar, que muda o jeito de pensar, que muda o jeito de agir. Porque estar em Cristo não é ser apenas um religioso. Estar em Cristo é viver uma vida no padrão de Deus. Não somente a igreja em Éfeso sofria com a influência da cultura greco-romana pagã. A igreja de Cristo vem sendo alvo das influências, através das mídias sociais, através das informações, dos pensamentos influenciadores, aqueles que criam e geram opiniões, e estão tentando confrontar a igreja. Mas a igreja não vive para agradar a sociedade, a igreja vive para ser aroma agradável para Deus. Nós estamos em Cristo. Por isso, no versículo de número 3, Paulo está falando de padrão, de relacionamento. Paulo está convocando a sua geração para ter um novo jeito de falar. E Paulo diz: cuidado com o que você fala. Cuidado quais são as suas conversas, porque tem coisas, diz ele no final do verso 3, que não convém a santos. E ele diz mais: cuida, seleciona a linguagem. Não pode ter coisas indecentes nas falas de vocês, porque, diz o verso 5, nenhuma pessoa imoral faz parte do reino, e nenhuma pessoa avarenta, isto é, idolátrica de si mesmo, da posse e do desejo. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus se é escrava do ter e do possuir. Quem está em Cristo já não vive mais para si, é Cristo que vive nele.
E aí Paulo agora vai confrontar os pensadores. Observe o verso de número 6. Paulo vai dizer: cuidado com palavras vazias. Cuidado com essas palavras que não têm, a ideia original é raízes profundas. Cuidado com palavras que são boas para o ouvir, mas não geram edificação, crescimento e amadurecimento na fé. Nem toda palavra agradável ao ouvido gera edificação. Sabe qual era o problema dos ensinadores na igreja de Éfeso e em toda a região do Rio Lico? É que eles influenciavam com uma boa oratória. Eles eram versados nas palavras. E muitas vezes haviam sofismas e haviam ideias daqueles que eram até mesmo pagos àquelas regiões para trazerem bons ensinos e terem influência social e dentro da igreja de Cristo. Cuidado com oratória, cuidado com palavras agradáveis, cuidado com aquilo que mexe com a emoção, porque a palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Mais que mexer com a emoção, a palavra quer transformar a nossa vida, quer restaurar o nosso relacionamento com Deus e nos levar a um novo jeito de viver. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra muda, a palavra começa de dentro para fora. Nós não temos que ser escravos da oratória, nós temos que ser servos da palavra. Por isso Deus tem compromisso com a sua palavra. Paulo está dizendo, numa época em que a palavra tinha espaço, cuidado com palavras vazias. Lembrem-se da doutrina, lembrem-se do ensino. Um conselho pastoral para você, meu querido jovem, que já está mergulhando nessa escola: mergulhe mais, vá mais profundo, porque a sua relação com a palavra demonstrará o nível do seu compromisso com Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais saúde espiritual você vai ter. Experiências são importantes, mas o que estrutura a saúde espiritual é a palavra de Deus. Sabe o que Paulo está fazendo? Trazendo a igreja para a doutrina. E ele vai dizer mais, continue lendo nas escrituras. Ele diz: não apenas cite as palavras. Verso 7, não participe das coisas que eles fazem. Sabe o que ele está ensinando, queridos jovens? Quem está em Cristo não participa daquilo que não glorifica a Deus. Não é apenas não falar, é nem participar. A questão está indo mais longe. E sabe por quê? Porque aonde nós participamos é onde nós estamos criando identidade. Identidade vem de identificação. O ambiente no qual estamos inseridos vai construindo o nosso pensamento e a resposta das nossas atitudes. Paulo está dizendo: vocês não participam daquilo que os gregos participam. E sabe por quê? Porque vocês estão em Cristo, e quem está em Cristo está na família de Deus. Vocês são outro povo, vocês pertencem a uma outra geração. Vocês são de Cristo, vocês são de Cristo, vocês estão em Cristo, vocês pertencem a Cristo. O Espírito dele está com vocês. Por isso no verso 8 ele vai dizer: no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Eu preciso te passar uma informação cultural essencial para entender esse texto e prepararmos o caminho para o tema que ainda será ministrado nos próximos dias. Ouça-me. Na vida greco-romana havia um espaço para libertinagem. Eles iam às praças públicas, regiões como ágora, anfiteatros. E nesses espaços, eles bebiam vinho até sair do controle, imaginando que estava adorando a Baco e a Dionísio. E eles entravam, pastor Wagner, no que é chamado na filosofia do segundo piso, da noite escura. Porque era ali que eles bebiam até sair do controle, e aí eles entravam no momento das trevas. Nessa carta em Romanos, Paulo vai chamar isso de obra das trevas. Sabe o que significa? Ninguém era dono de si. Eles ficavam fora de si ao beber e tinha toda a promiscuidade possível. Libertinagem. Isto é chamado por Paulo de obras das trevas. Eles entravam em descontrole total. Ninguém mais era dono de si. E eles se afundavam no pecado, nas trevas. Mas Paulo está dizendo: vocês não são como eles. Verso 8 ele diz: vocês são filhos
da luz, vocês não praticam obras que precisam ser escondidas. Vocês estão em Cristo, e quem está em Cristo não vive no escondido. Quem está em Cristo tem sua obra manifesta. Quem está em Cristo não precisa esconder. Quem está em Cristo não entra em site que só pode entrar sozinho. Quem está em Cristo não vai em lugares que os outros não podem saber, não fala de coisas que os outros não podem ouvir, porque ele não está nas trevas, ele não está no escuro, ele está em Cristo. E porque ele está em Cristo, ele é filho da luz. A sua vida é exposta, a sua vida honra a Deus, a sua vida glorifica a Deus. Só vive nas trevas quem não está na luz, mas quem está na luz vive uma vida para glorificar o nome de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo: porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aí no verso 10 ele traz um conselho. Olha o conselho do apóstolo Paulo: tratem de fazer uma coisa, igreja, tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor. A partir de agora, o seu foco é ser agradável a Deus. Se desagrada a Deus, não é bênção para você. Agora, se honra a Deus, ali você está inserido. A sua vida tem que glorificar o nome do Senhor. Sabe qual é o ensino? Deus não é só glorificado quando estamos no templo glorificando e levantando as mãos. Não, senhores, Deus também é glorificado nas nossas escolhas, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos interpessoais. É aqui que Jesus quer ser o Senhor da nossa vida. No que falamos, no que pensamos, como agimos, como dirigimos o carro, como vamos para a faculdade, com os amigos que conversamos, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Jesus quer ser honrado dentro da sua casa, no seu ministério, por onde você vai, por onde você vem. Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser o Senhor da sua decisão, Ele quer ser o Senhor das suas escolhas, Ele quer ser a sua própria prioridade. Jesus sendo glorificado, é Ele reinando sobre nossa vida. Então Deus não é glorificado só quando eu levanto a mão. Deus é glorificado quando eu estendo a mão, quando eu sirvo, quando eu me disponibilizo, quando a minha vida honra os princípios e os valores da palavra de Deus. Isso é estar em Cristo, é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas Paulo vai um pouco mais longe. Os irmãos estão se alimentando da palavra, amém? Continue se alimentando. Paulo diz: filhos da luz. Verso 11: vocês não podem ser cúmplices. E mais, vocês têm que reprovar essas obras. Vocês são um padrão aferidor. Vocês não apenas não participam, vocês reprovam. Pastor, dá para ser prático? Sim. Tem que mudar a conversa quando você chega. O assunto no seu trabalho tem que mudar. O assunto na sua faculdade tem que mudar, porque você chegou. Porque Cristo está em você. Quando a igreja vive cheia de Jesus para além do templo e do ambiente cultico, vidas vão sendo transformadas. Isso não significa apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço e ter o evangeliquez, porque tem gente que acha que isso é ser de Deus. É citar versículos, é ter um adesivo no carro, é ter frase certa. Alguns até pensam que é impostar a voz. Acho que é dizer palavras bonitas no seu ambiente de trabalho. A pessoa dá o bom dia e já responde com um versículo bíblico. Eu sou crente, sou de Jesus. Tem gente que até fala meio tremido a voz, para mostrar a espiritualidade. Não tem nada a ver com isso. Ser de Jesus é mudar o jeito que fala, o jeito que pensa, o jeito que vive, suas escolhas. É estar tão impregnado da presença de Jesus, que quem convive com você começa a conhecer Jesus através de você. Quem trabalha com você começa a conhecer Jesus através de você. Pastor, dá para ser mais prático ainda? Dá. Sabe o que significa no dia a dia? O que Paulo está ensinando para a igreja em Éfeso, que estar em Cristo significa assim, quem convive com você diz: você só pode ser de Jesus porque você perdoa como Jesus perdoa.
Você só pode ser de Jesus porque todo mundo fala mal de você e você fala bem de quem falou mal de você. Eu sei quem é que ensinou a falar bem de quem falou mal. Você só pode ser dele. Você só pode ser dele porque bateram na sua face e você doou a outra face. Eu sei quem é que ensinou a doar a outra face. Você só pode ser dele. Você só pode ser dele porque você é manso e humilde de coração. Você só pode ser dele porque quem convive com você vê a palavra de Deus, vê Jesus em você, sente esperança, sente paz, sente alegria, sente a salvação, percebe o ambiente diferente. Quando você abre sua boca, a palavra que sai é de vida. Você só pode ser dele. Você é dele, ele está em você, você está nele, você é de Cristo. A minha oração nesse congresso da Almaty não é que Deus responda todas as suas orações e dê aquilo que você quer para si mesmo. A minha oração é que Deus, através da palavra e do mover do Espírito, encha tanto você de Jesus. Vocês estão cheios da presença dele. Ele reine tão absolutamente em suas escolhas e decisões que quem conviva com você aprenda sobre Jesus, veja Jesus através da tua história. Sejam cheios da presença de Jesus. Jesus quer reinar em nós. Paulo está construindo algo glorioso. Ele está falando de modelo de vida. Eu acho isso tão extraordinário. Porque Paulo não está falando para a gente acima da média. Essa é uma igreja que tem vários problemas. Paulo está falando para a gente que está disponível a servir. Por isso Paulo continua dizendo: pois aquilo que os homens, versículo 12, olhe na sua Bíblia, fazem lá fora, é vergonhoso até de mencionar. O que eles fazem, que ele chamou no versículo 11 de obra das trevas, não dá nem para mencionar como é que eles vivem. Imagina a vida greco-romana. Mas aí o versículo 13, que prepara para o tema que está no 14, diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Cristo se manifesta, a sua luz se manifesta, então as obras infrutíferas começam a aparecer. Pastor, obras infrutíferas do que Paulo está dizendo. E quem esteve conosco desde a vigília de novembro, e na última vigília já foi sendo alimentado, e a gente já veio o pastor Natanael pregando dentro do mesmo sentido para construir algo para o Almaty. A gente já veio alimentando o povo de Deus com muito respeito. As obras infrutíferas é aquelas obras que tem a ver com um momento, mas que não tem continuidade, que tem a ver com sensação, experiência, experimento, mas que não refletem na eternidade. Sabe o que é a obra infrutífera das trevas? É o sentir, o experimentar apenas aqui e agora. Paulo está dizendo: a luz reprova, porque a luz nos leva para uma coisa. A luz serve para uma coisa, e não apenas para refletir as obras das trevas. E aqui chegamos ao versículo 14, que é o verso tema, e Paulo diz: sabe para que serve a luz? A luz serve para despertar, a luz serve para acordar, a luz serve para mudar a atitude, a luz serve para novo posicionamento, a luz serve para novo comprometimento, a luz serve para uma nova disposição, a luz serve para uma nova atitude. Sabe para que serve a luz? A luz serve para acordar quem está dormindo. A igreja em Éfeso estava dormindo no sono profundo do sincretismo, mas Paulo diz: desperte você que está dormindo, porque Cristo vai te iluminar, isto é, a luz do Evangelho, a mensagem de quem é Cristo, e o poder de Cristo vai acordar você do sono da indiferença. Deus quer resgatar, ressuscitar, despertar, mover, levantar, acordar, sacudir. São todas as ideias do grego original. Ele quer tirar você do estado da inércia, da indiferença, porque não tem como estar em Cristo e viver para a cultura ou viver para si. Tem que estar em Cristo para viver, para ser aroma agradável a Deus. Paulo diz: é disso que Deus quer acordar a igreja em Efésios. Deus quer acordar a igreja dos Efésios, porque quer tirá-los do sono da indolência. Vocês precisam lembrar que são de Cristo, e quem está em Cristo tem que andar como Cristo andou. Vocês não vivem mais para vocês, vocês vivem como Cristo. O meu tempo já está acabando. Eu sei que agora que nós chegamos no tema
Está ficando compreensível, mas o tempo acabou. Então eu quero partir para os momentos finais e respeitar o horário que me foi dado, com algumas colocações aqui. E eu quero que você observe a partir do verso 15. E por favor, jovem, para você nunca mais esquecer esse tema, você precisa lembrar disso. Quando ele fala de acordar do sono, ele começa dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Jovens, humildes, pastores, líderes, amigos, visitantes que nos honram com sua presença, Paulo está dizendo: cuida bem do jeito que você vive. Cuida da maneira que você vive. E ele diz: vivam como sábios e não como tolos. Vivam como aqueles que entendem que estão em Cristo. E porque estão em Cristo, não vivem mais do seu jeito. Vivem para a glória de Deus, porque foram despertos do sono espiritual. Provavelmente, Carson diz que aqui há uma lição extraordinária do que Paulo está querendo ensinar à igreja. O problema é que eles estavam no sono, porque pensavam que podiam estar em Cristo e viver para si. Este era o sono desta igreja. E Paulo está dizendo: não, vocês precisam acordar deste sono, porque estar em Cristo é morrer para si. É impossível você estar em Jesus e continuar vivendo do seu jeito. Jovens, é impossível você estar em Cristo e seguir os seus impulsos. É impossível estar em Cristo e você viver para satisfazer a si mesmo. O ego tem que sair do trono, porque quem está em Cristo agora não está mais no trono, não está mais no domínio. O ledo engano da igreja é que achavam que podiam estar em Cristo e estar até no culto, mas continuar na semana vivendo do seu jeito. Ledo engano, grande equívoco. Não adianta estar no culto e oferecendo o culto a Deus se a nossa vida não glorifica Cristo. Paulo diz: acorda do sono, porque culto é a extensão do relacionamento com Cristo. Deus não quer performance, Deus não quer apresentação, Deus quer relacionamento com o seu povo. A partir de Jesus, não há nada que a gente faça nessa noite que impressione Deus, nem instrumentos, nem música, nem pregação, nem oratória, nem título. Não tem nenhuma adoração na terra que possa impressionar a Deus. Anjos já adoram, serafins já adoram, animais diante do trono, anciãos já adoram. Ele já é adorado. Nós não estamos aqui para tentar impressionar a Deus. Isso é uma mentira da pós-modernidade. Nós estamos adorando não para impressionar, nós estamos adorando porque impressionados nós entendemos que Ele é digno de culto, de glória, de honra, de louvor, de adoração, de tributo. Ele é Senhor por excelência. Precisamos acordar do sono, que culto não é apresentação. Ele quer ser Senhor da sua vida, onde você vive, com quem convive, naquilo que você faz. Jesus quer dominar a tua vida, jovem. Jesus quer ser Senhor das tuas escolhas. Ele quer ser o Rei das nossas vidas. Mas o verso 16 e 17 são conselhos. E Paulo diz: sabe como você vive como sábio? Aproveite bem o tempo. Aprenda a usar o tempo. Aprenda a lidar com o tempo, porque os dias são maus. Eu não sei se você está tendo a sensação que eu tenho, que parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Valores invertidos, quando não destruídos, deturpados, e uma pregação do evangelho misturada com antropocentrismo, autoajuda, e a igreja está sofrendo com a falta do verdadeiro evangelho. Mas diz Paulo: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Qualquer mensagem que coloque o homem na evidência, qualquer hino, música que coloque o homem na evidência, não tem nada a ver com Cristo. A mensagem do evangelho não enaltece o homem. A mensagem do evangelho convida o homem para morrer, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Você concorda comigo? Você pode adorar aquele que está no trono. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor, a Ele seja o tributo. Ele é o Rei da glória. Diz ele: os dias são maus, não sejam incessados, procure compreender qual a vontade do Senhor. Mas meu último ponto é o seguinte:
Talvez você pergunte, mas como é que eu vou viver como Cristo? Como é que eu vou viver na luz? Repetindo os termos de Paulo nesse capítulo, que antecedem o tema. Como é que eu vou ser filho amado? Como é que eu vou ser filho da luz? Como é que eu vou ser imitador de Deus? Como é que eu vou ser como Cristo que entregou sua vida em amor? Se dentro de mim tem impulsos, e se na sociedade temos uma cultura, como Éfeso, distante do Senhor. É por isso que chegamos ao verso 18. E Paulo diz, não se embriagueis com o vinho. Numa sociedade que tomava vinho até sair do controle e entrava nas obras das trevas, Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos, 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 enchei-vos. Está no presente, sabe por quê? Você lê hoje e diz enchei-vos. Você lê amanhã e diz enchei-vos de novo. Você lê depois da manhã e diz enchei-vos de novo. E o termo original, a ideia é ser cheio até transbordar. É ter todas as áreas da sua vida guiado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Só tem um jeito de acordar do sono e ser como Cristo. É ser cheio da presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo. O Espírito nos torna parecido com Cristo. O Espírito nos lembra da palavra dele. O Espírito nos guia na verdade, o Espírito revela Deus, o Espírito intercede por nós, o Espírito diz para o nosso Espírito que somos filhos, o Espírito clama Abba Pai, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que regenera, é o Espírito que santifica, é o Espírito que consagra, é o Espírito que separa, é o Espírito que vocaciona, é o Espírito que envia, é o Espírito que usa, é o Espírito que fortalece, é o Espírito que restaura, é o Espírito que batiza, é o Espírito que cura através dos dons, é o Espírito que sustenta a igreja, é o Espírito que levará a igreja para o encontro com Cristo, é o Espírito que fundou a igreja no mover da ação sobrenatural de Deus, é o Espírito Santo. Sede cheios, sede cheios, sede cheios, sede cheios, sede cheios, enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo, se esvazia de si, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Sobre a pacacho, aramido calamachubi, sabe o que Deus quer fazer com a nossa geração? Encher com o Espírito Santo, encher com o Espírito Santo, encher com o Espírito Santo. Levante suas mãos para adorar e sejam cheios, 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 sejam cheios do Espírito Santo. Uma geração cheia do Espírito Santo parece Jesus. Uma geração cheia do Espírito não enaltece o ego, não é mais do seu jeito. Uma geração cheia do Espírito aponta para Ele, glorifica Ele, enaltece Ele. E Paulo diz, pode observar na sua Bíblia, olha o verbo, enchei-vos do Espírito falando. Porque quanto mais cheio do Espírito estamos, muda o que a gente fala. E Paulo diz em duas instâncias, muda o conteúdo e a qualidade. Porque ele diz, fale de hinos, fale de cânticos espirituais, fale de coisas que engrandecem Deus e o seu feito na história. É isso que Paulo está falando. Você fica cheio do Espírito quando suas palavras glorificam e exaltam Deus na história. São salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele diz mais, mas não pode ser superficial. A qualidade, ele diz, louve, mas de todo coração ao Senhor. Saia da superficialidade e venha para algo que brote na tua alma. O Espírito gera adoração, o Espírito gera louvor, o Espírito muda as palavras, o Espírito muda o conteúdo, o Espírito muda a entrega, o Espírito faz Deus ser honrado, Deus ser exaltado. Quem está cheio do Espírito, você já percebe no falar, porque quando abre sua boca, Deus é honrado na terra. Enchei-vos do Espírito Santo. Despertai-vos do sono, acordem. E ele diz,
Enchei-vos do Espírito. Olhe na sua Bíblia o versículo de número 20. Observe o que a palavra de Deus tem para nós. Ele diz: enchei-vos do Espírito, sendo gratos. Ouça-me. Quer conhecer alguém cheio do Espírito? Tem gratidão. Quanto mais cheio do Espírito você está, mais grato você é, mais agradecido você é. Enchimento do Espírito, então muda o que a gente fala. Olha o primeiro princípio, jovens. Que lindo, estou vendo gente anotando, que coisa linda. Enchimento do Espírito nos torna gratos. Isso é um princípio, isso é doutrina bíblica. O Espírito gera aquilo que Paulo chama, a gente precisaria de uma outra oportunidade para falar na carta aos Efésios e Colossenses, do que ele chama de ações de graças. É um termo muito profundo. Ele diz: sede gratos. O Espírito gera gratidão. Você já cultuou, conversou com alguém que não está cheio do Espírito? Ele está cheio de si. E quem não está cheio do Espírito, ele entra num culto como esse, meu irmão, e ele traz de casa um relatório. Ele classifica um hino, classifica a pregação. Ele se preocupa com os louvores, se preocupa com o instrumental, se preocupa com o pregador, com a gravata do pastor. Ele se preocupa com a oratória. Ele diz: se fosse eu faria assim, se fosse eu não faria assim. Por quê? Porque ele não entendeu mais o culto. Ele quer um culto do jeito dele. O culto não é do nosso jeito. O culto é para glorificar ao nome do Senhor. Mas sabe o que é isso? É gente que está vazia do Espírito Santo. E sabe por que Paulo fala enchei-vos? Não é que o Espírito não é suficiente, mas é que o vaso é de barro. Por isso precisa todo dia ser cheio. A pergunta aplicativa, então, agora, importante para os jovens saírem daqui, pastores, entendendo a pregação, porque é dever do pregador que você se alimente e entenda. Quando você sair daqui, a pergunta que fica é: como está o teu relacionamento e a tua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Como é que é o teu dia a dia, jovem? Coral, orquestra, queridos irmãos, como é, jovens pregadores da escola, dessa seleta escola, como é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Espírito Santo não é só enchimento para o final de semana. Espírito Santo é Deus e quer relacionamento diário conosco. Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele. É acordar com Ele, é dormir com Ele, é dirigir o carro com Ele, é cozinhar, minha irmã, com Ele, é ir para o trabalho com Ele, é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aprendemos que o Espírito muda o que fala, o conteúdo e a qualidade, nos torna gratos. Próximo princípio, anote aí. Desperte você que está dormindo, Cristo está te iluminando. Para quê? Para que esse tema? Para que despertamento? Diz Paulo nesse texto. Vamos respeitar o texto dentro do contexto. Paulo diz: enchei-vos do Espírito, versículo 21. Agora olha o choque para a pós-modernidade. Enchei-vos do Espírito, sujeitando-se. Ele diz só para alguns ou para quem tem autoridade. É isso que diz o versículo? Olhe na sua Bíblia. Sujeitem-se uns aos outros no temor ou respeitando a Cristo, porque Ele é alguém sujeito. Cristo é em Marcos o servo sofredor, o servo triunfante e o servo vitorioso, porque Ele é aquele que se disponibilizou. Por isso, quem está cheio do Espírito dele é sujeito. Um dos maiores equívocos da nossa geração foi achar que ser cheio do Espírito era estar num outro patamar. Eu sou cheio do Espírito. Olha, pastor, eu sou tão cheio do Espírito. Eu contei lá na vigília, na primeira vigília que eu ministrei, que alguém disse para mim: pastor, eu estou tão cheio do Espírito que tem uma camada de fogo. Eu fiquei imaginando isso, né? Eu nem piso no chão, ele falou. Eu fiquei imaginando o irmão levitando na igreja. Ele disse: eu nem cumprimento as pessoas, que é tanto poder que se eu cumprimentar. Paulo está dizendo: não, quem está cheio do Espírito está sujeito. Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Chama ele para servir na obra. Quanto mais cheio do Espírito ele está, mais disponível ele está. Deus não quer te encher do Espírito Santo para você estar acima da média. Deus quer te encher do Espírito Santo para você servir. O objetivo do ministério é servir uns aos outros. Quanto mais cheio do Espírito você está, mais sujeito você está. Sede cheios do Espírito. Acorde do sono, porque é tempo de servirmos uns aos outros. Acorda, igreja. E para concluirmos então nesse ponto, Paulo diz: sede cheios do Espírito. Dá uma rápida olhada na sua Bíblia. E ele diz como é que mulheres cheias do Espírito se sujeitam e respeitam Cristo. Está no versículo 22. Você, jovem, já precisa comer isso para o seu casamento. Ele diz como é que maridos se sujeitam cheios do Espírito. Está no 25.
Ele diz como é que filhos se sujeitam, está no capítulo 6, versículo 1. Ele fala como é que pais se sujeitam, cheios do Espírito, respeitando a Cristo, está no versículo 4. Olha para que despertar? Para mudar ambiente familiar. Sabe por que a igreja precisa despertar? Porque ser cheio de Jesus, e nós ministramos isso sábado passado, é um novo jeito de se relacionar com a família. Ser cheio do Espírito muda a relação familiar, muda o jeito de ser marido, esposa, mas muda também o jeito de ser pai e ser filho. E vai mais longe, olhe na sua Bíblia, sublinhe, anote, coma a geração, coma a palavra. Despertar do sono e ser cheio do Espírito é alguém que não vive para si, é alguém que muda o jeito de trabalhar. Olha o versículo 5, você é um novo tipo de colaborador na sociedade. Colaboradores, diz Paulo a partir do verso 5, pode ir lendo, são aqueles que trabalham com excelência mesmo quando o patrão não está vendo, porque ele acordou do sono, tem luz sobre ele, ele faz com excelência, não precisa ter o patrão em cima, ele faz para honrar a Cristo. Mas ele continua, quem está cheio do Espírito, versículo 9, muda o jeito de ser patrão, porque o enchimento do Espírito muda a família, mas muda o jeito de trabalhar na sociedade. Isso é estar cheio de Cristo. E aí ele diz, quando você está fazendo isso, sabe do que você está se revestindo? E ele vai a 3 figuras do livro de Isaías, e provavelmente faz uma comparação com a armadura do soldado romano, mas mais utilizando as figuras de Yahvé, Sabaote lá em Isaías, e ele pega as características do soldado e diz, quando você está servindo na família, no trabalho, como filho, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como colaborador, como patrão, quando você está servindo, você está colocando uma armadura, você vai vencer o diabo, porque você tem a verdade, porque você tem a fé como escudo, porque você tem a palavra como espada, porque teus pés estão preparados no Evangelho, é um jeito de viver. E ele diz, aí você vai anular todos os dardos inflamados de Satanás. Então revestir da armadura não é dizer Deus põe espada, põe escudo, põe couraça, põe capacete como uma oração mágica. Não, senhores, acordar do sono e ser revestido da armadura é mudar o que eu falo, mudar como eu me relaciono, sair das trevas, ser filho da luz, imitar Deus, ser como Cristo, mudar o que nós reprovamos na sociedade, é ser cheio do Espírito, é louvar, é ser grato e é ser sujeito. E quando nós vivemos isso, temos armadura, o diabo é vencido e nós estamos revestidos do poder de Deus, e nós vencemos principado e potestade. A vitória está em sejam cheios de Jesus, sejam cheios de Jesus, sejam cheios de Jesus. Para isso, coloque-se em pé nesse momento na presença de Deus. Posso orar, pastores? Com autorização dos pastores, eu gostaria de orar. Mas eu quero convidar rapidamente para sair dos seus lugares e correrem aqui à frente. Todos aqueles jovens que estão dizendo, eu quero ser tão cheio de Jesus, mas tão cheio de Jesus, tão cheio de Jesus, que eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ele. Saia do seu lugar, querido irmão e querida irmã. Isso. Não venha buscar chave de carro, de casa, e não nada disso. Venha dizer, Deus, eu quero renunciar hoje. Eu fui chamado para fora. Para isso eu preciso acordar do sono que a igreja em Éfeso vivia, de viverem para si. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Disse Paulo, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. É Cristo que vive em mim. E até a vida na carne eu vivo para a glória de Deus. Só tem um jeito de você ser como Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Enquanto o vinho tirava eles do controle, ele diz, enchei-vos do Espírito, mudando o que fala. Sabe o que é isso? Enquanto o vinho tira você do controle, o Espírito, escute isso, reorganiza a sua vida. Por isso que um dos frutos do Espírito no amor é o domínio próprio. O Espírito quer reorganizar a sua fala, suas atitudes, suas posturas, o jeito que você vai ser pai, mãe, filho, marido, esposa, patrão, empregado, o jeito que você vai ser um acadêmico. Onde você estiver, você é um representante de Jesus. Para isso Deus quer te encher com o Espírito Santo. Não é apenas dons de poder para enchimento próprio, é poder para servir, é poder para testemunhar, é poder para representar.
Olhe quantos jovens que querem ser cheios de Jesus. Se você, meu querido irmão e irmã, também quer vir, venha. Mas não venha para pedir algo que você quer. Venha dizer: Deus, hoje eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu não vou ficar usando frase de efeito. Não vou ficar gritando no microfone até você ensurdecer. Porque não precisamos de nada mais, só da palavra. Se a palavra não é suficiente, não precisamos de nada mais. Nada mais será. O meu convite nessa noite é: venha para ser cheio de Jesus. Venha se render. Você que já aqui está à frente, comece a se entregar. Comece a dizer: Deus, eis aqui minha vida. Eis aqui minhas mãos. Eis aqui os meus lábios. Eis aqui minha profissão, meus estudos. Eis aqui o meu carro. Onde você estiver, comece a orar. Diga: Deus, eis aqui o meu ministério. Eu me humilho, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, não é mais do meu jeito. Não é uma esposa que tem que ser do meu jeito, um marido que tem que ser do meu jeito, filhos do meu jeito, uma igreja do meu jeito, um culto do meu jeito. Não, é do jeito de Jesus. É para a glória de Jesus. Eu não quero mais tocar o instrumento do meu jeito, é para Jesus. Eu não quero mais pregar do meu jeito, é com a presença de Jesus. É cheio do Espírito Santo, é cheio da glória dEle. Eu não quero mais cantar para impressionar, é para a glória dEle. É para a glória dEle. É para a glória dEle. Feche os seus olhos, diga: Deus, é para a tua glória. É para a tua glória. É para a tua glória. Oh, seja exaltado, Jesus. Assente-se no trono. No trono, no trono, nos rendemos, é para a tua glória. Comece a adorar, comece a encontrar palavras de renúncia. Oh, Espírito Santo, comece a soprar nos quatro cantos deste lugar. Vem, Espírito Santo, e sopra, 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 fôlego de vida, batiza crentes nesta noite, renova vidas nesta noite, restaura a vida, levanta caídos, fortalece fracos, mas torna eles parecidos com Jesus, cheios de Jesus, amantes da palavra, homens íntegros, mulheres justas, que gerem uma criação saudável, que criem os filhos, admoestando e não criando na ira, maridos que entreguem sua vida, como Cristo entregou para a igreja, mulheres cheias do Espírito, que amem e respeitem como a igreja ama Cristo, colaboradores que trabalham para o patrão, respeitando o seu patrão como Cristo, patrão que não tratam com indiferença e nem animosidade, porque sabe que o seu Senhor é o Senhor de ambos. Pai, eu oro, enche essa geração, desperta do sono, enche, sejam cheios, onde você estiver, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios da presença, da presença, da presença, oh, da presença, da presença, na presença, na presença, oh, sopra Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, sopra, levanta Espírito Santo, levanta Espírito Santo, uma geração cheia da tua presença, cheia da tua presença, cheia da tua presença. Oh, labaralaya shuriandaramai, ererialalalalabacho, arabacacho minio, oraralabachore, oh, oralabachuyeye. Oh, sejam cheios da glória, da presença, da intimidade, adoradores, sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Agora, cheio do Espírito Santo, procure alguém para você orar agora. Você não vai orar por você, você vai orar por a pessoa que está ao seu lado agora. Isso. Seja a igreja agora. Comece a abençoar ela. Comece a abençoar ela. Interceda por alguém agora. Interceda por alguém pertinho de você agora.
Procure alguém para você orar. Procure alguém para você orar. Ninguém fique sozinho aqui. Pai, oramos por uma igreja saudável. Oramos por uma geração de jovens cheios do Espírito, parecidos com Jesus. Homens e mulheres honrados. Pessoas que acordaram do sono e que nesta noite vão brilhar a luz de Jesus. Pai, ao orar com o pastor Natanael, eu estou orando por uma geração. Jovens, moços, moças. Nós estamos orando por uma geração que vai comer a palavra. Não a geração da sensação, não a geração da emoção, não a geração do estrelismo, não a geração do antropocentrismo, mas uma geração cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, sujeita, grata, homens e mulheres cheios da glória de Deus, onde estiverem, sejam cheios do Espírito Santo. Agora recebam autoridade, poder do Espírito de Deus, sejam cheios.